E Gaiarsa dizia assim: nunca se deve diagnosticar, nem querer fechar pessoas em caixinhas. Porque na hora que você dá um diagnóstico, você põe uma pessoa. E hoje tem uma belezinha, né? Porque as pessoas adoram dizer isso. Ah, eu sou bipolar, então eu não posso fazer nada, eu sou bipolar, entendeu? Ou Ah, então eu estou tem com isso. depressão, eu estou com depressão, então eu não posso trabalhar hoje que eu estou com depressão. Com ansiedade, aí eu vou voltar para casa, monja, desculpa, eu não vou até aí porque eu estou com muita ansiedade, vou tomar meu remedinho. Falei, gente, na hora que fazem esse diagnóstico, as pessoas se escondem atrás do diagnóstico. Por isso que é perigoso. Eu falei assim, cuidado com o diagnóstico. Você pode ter alguma tendência nesta direção ou nessa outra, não significa que está fechada na caixinha e não se feche na caixinha. Conheça-te a ti mesmo, gente. É a mesma frase de sempre. Zazen é isso, conhecer a si mesma e perceber. Às vezes a gente precisa de apoio, precisa de um médico, precisa de um remedinho, tudo bem. Mas Mas não se isso, feche dizendo, estou presa aqui dentro, não estou. Agora, outra coisa na moda é burnout. Mas é uma coisa, porque você não deu limites a você. E você não falou dos seus limites para as pessoas com quem você trabalha. E você quer exibir no mundo que você pode fazer tudo. Isso é burnout. Eu vou além daquilo que eu posso produzir, além do meu cansaço. Não, porque eu não posso dizer que eu estou cansado, senão vão me mandar embora. Senão não vão gostar de mim. Então eu quero ser amada, quero ser querida e vou fazer coisas que rompem a minha capacidade e o meu tempo de descanso, meu tempo de cuidar de mim. Então, quando a gente fala do Zen, e nele se inclui um tempo de você cuidar de você se querer bem. Então, não aceite um diagnóstico feito superficialmente para quem não te conhece muito, filhinha. Você perceba, nossa, eu estou nesse momento passando por uma dificuldade, fui procurar apoio. Que bom! Diz que eu tenho essas tendências. Legal, eu vou olhar isso, eu vou fazer zazen com isso. Eu vou observar, será mesmo? E como é que eu saio desse lugar? Eu não fico presa aí. Eu percebo e dou uma remada forte e viro o barco. Não viro de ponta cabeça, mas dou rumo ao meu barco. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As três joias preciosas, Buda, Dharma e Sangha. Buda, aquele e aquela que desperta, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que pratica em harmonia. Então, ontem domingo, a nossa primeira sessão de Zazen para iniciantes, a meditação para iniciantes, no nosso novo templo em Perdizes. desculpa interromper, mas que amor, que coisa mais querida o templo. Não ficou bonito? Mas, nossa, Rochi, olha, que É uma casa realmente, muito acolhedora, mas né? muito. Não, e não é a casa que é acolhedora, né, Sim, a arquitetura que vocês conseguiram fazer ali dentro, no sim. interior, não sei quem que foi responsável pela reforma, se Não, teve não foi alguém, reforma foi nenhuma. todo mundo, Não, assim, não fez nenhuma reforma. foram Não, a casa é como é. Nós não reformamos a casa. Nós só pusemos lindíssima. os altares lá. E Nossa! tudo encaixou tão perfeito como Perfeito. se fosse para Nossa, nós. perfeito. Me caiu a placenta, como eu digo. Mas é muito interessante, a casa não foi feita nenhuma reforma. Não tinha um Incrível. vazamento pequeno na cozinha, no banheiro de cima, então consertamos o vazamento, a calha estava entupida de tantas folhinhas. Ah, porque tem muita árvore em É, cima. mas a casa é muito linda, ela é protegida por 3 árvores, uma mais ou menos na frente, uma bem na esquina e outra do lado. E as copas das árvores são muito grandes, então a casa fica protegida pelas... É muito linda, árvores antigas, Mas grandes, entope calha. em Tropicália, Tem que mas é limpar a uma calha. beleza. Sem dúvida. Então, nós Nossa, olha, abrimos ontem, vieram 10 pessoas, 12 haviam se inscrito, vieram 10. E ficou muito confortável na sala. A gente calculou que cabemos no máximo 15 nessas salas, porque são menorzinhas que as a outras, senhora né? tinha cogitado 20, mas não vai Não, dar. 20 vai ficar muito Tá, justo. tá. 15 vai ser bem confortável. Uhum. Então, quem que estiver interessado, inscrevam-se pelo zendobrasil@gmail.com. Eu vou repetir, zendobrasil@gmail.com. Se no próximo domingo, dia 1º de junho, vocês quiserem participar do Zazen de Iniciantes, a prática de iniciação à meditação. Zazen quer dizer sentar sem zen. Se você está interessado em aprender a sentar sem zen, aos domingos, às 11 da manhã, temos pessoas que lhe ensinam como fazer isso. Mas para isso precisa se inscrever pelo Zen do Brasil. Lá no outro templo, que era maior, ninguém precisava se inscrever, bastava chegar.
Agora não, porque como eu falei, cabe no máximo 15 pessoas. E de repente você chega, já tem 16, eu vou aí dizer para você, desculpe, né? Não pode, evita dissabores. evita, tá bom? Então façam isso e venham. E tivemos um casamento sábado que foi Hã? muito bonito. Conta. A abertura foi um Mas casamento. casamentos em? Casamento zen. O quê? No estilo, no estilo, no roteiro No desse que está escrito aqui roteiro, no Zen para no Zen para Distraídos, Distraídos. onde cada noivo dá. Escrevem escreve- juntos o seu texto de Não acredito. casamento. Foi Nós dois aqui no Novo reunidos no Templo? novo templo, abertura Mas oficial, que casamento. demais, Igor e Roci. Lorena. E foi pequenininho. Já eram alunos? Sim, sim, ele é praticante, ela também, ela é médica, Há ele é quanto advogado tempo? há já algum tempo, há 2 anos, Olha, E e resolveram, e se casaram no no templo, templo. a Lorena disse que só se casaria se eu fosse oficiante. Isso A foi uma noiva ameaça para linda. ele, né? Foi, no outro lugar não caso. E aí veio o pai e a mãe dele, o pai e a mãe dela, e um irmão dela, e uma amiga dela muito querida de Portugal, que veio com 2 crianças, especialmente para o casamento. Casamento em frente a Buda, que se chama. Então, o que é diferente é que os noivos entram juntos. Desta vez, o papai e a mamãe quis levar o noivo, o papai quis levar a filhinha. Eu falei, como vocês quiserem. Mas chegaram no altar. Chegando no altar, eles oferecem incenso, fazem uma reverência a Buda, eu faço uma abertura, pedindo as bênçãos de todos os Budas e Bodhisattvas. Aí tem as tacinhas nupciais, tem primeiro nós fazemos a refúgio nas 3 joias, que é o que fizemos aqui. Retorno me abrigo em Buda, no Dharma e na Sangha. Depois disso tem a bênção da água, a água que passa da sabedoria, que vem desde Buda, passando para todos os mestres, chega até mim e passa nos noivinhos, e deles a todos os seres. Aí eles bebem 3 taças, que em japonês fala Shohakubai. É o pinheiro, o bambu e a ameixeira. Significa a longevidade, a flexibilidade e a resiliência. São 3 qualidades para uma boa relação, né? E depois disso eles leem seus votos, que eles mesmos escreveram. Eu não escrevi, eu apenas oriento para que eles escrevam o que é, por que estão se casando? Qual o sentido do casamento para vocês? Qual o compromisso que os 2 podem fazer juntos, não é um para o outro? É diferente, né? Eu te amo, eu vou te... Não. O que nós 2 juntos, a sacralidade da vida, nos comprometemos? Aí eles fizeram um texto muito, muito bonito. Era tão lindo e tão delicado que o noivo, ao final, quase chorou. Ele ficou comovido, ficou meio embargado, sabe? Assim. Porque a gente fala coisas bonitas, verdadeiras, a gente se comove. E é isso. E ele disse assim, monja, é de alegria. Eu estou chorando de alegria, de contentamento, como esperei por este momento. Bonito, não é? Foi muito, muito lindo. E depois a mãe da noiva trouxe um bolo bonito e dividiu o bolo, ela foi muito hábil, a menina e o menino, os noivos cortaram o bolo, depois ela dividiu os pedacinhos, tomamos refrigerantes gostosos e celebramos esse casamento. Então a abertura oficial foi o casamento e no dia seguinte o zazen de iniciantes. E à tarde, a monja Reishin veio da Campininha Zen, que ela chama, que é de Biúna, né? Onde ela mora atualmente, e ela veio para dar uma aula sobre o preceito de não consumir, não negociar intoxicantes. E aí a gente fala intoxicantes, não é só álcool, não são apenas drogas. São mentiras, falsidades, são apegos, são aversões. E ela fez um tratado muito bonito, ela estudou sobre isso, o que é negociar, o que são intoxicantes, o que é ficar intoxicado, né? A gente é intoxicado por mentiras, por falsidades, né? Não é só por bebida, né? Então, fez uma reflexão muito bonita para as pessoas que estavam lá, que elas estão costurando o manto. Elas querem se tornar budistas, então faz um mantozinho, que é uma miniatura do grande manto de Buda, para dizer, seremos discípulos de Buda. Vamos viver nossa vida de acordo com os ensinamentos de Buda, com o Dharma de Buda, e se tornam membros oficiais da Sangha. Já eram membros da Sangha, como vocês, que estão aqui na Rádio Vibe Mundial e que assistem toda semana o nosso programa. Então, vocês são a nossa Sangha da Rádio Vibe Mundial. Exatamente. Existe a Sangha presencial.
Existe também uma sanga virtual. Então, a gente vai aumentando a nossa sanga, a nossa comunidade, né? E assim ela fez uma palestra muito linda, e assim está inaugurado, o templo está aberto agora, Que mas lindeza. para ir lá, vocês primeiro mandem e-mail, porque nós estamos ajustando a programação. Visto a casa ser menor, eu estou pensando em fazer, não está definido ainda, que vai ter essa sessão no domingo às 11 da manhã e outra às 7h30 da noite. Zazen de iniciantes, domingo, 7h30 da noite. E a gente está pensando nesses horários, porque 7h30 da noite ainda não começou programas de televisão muito especiais, você já pode ter feito seu lanchinho, ou vai fazer o lanchinho depois, é um domingo, se você viajou, a hora que você já voltou a São Paulo, então seria um horário adequado. Nós vamos experimentar, vamos ver se dá certo. Vai ser na segunda quinzena de junho. Agora, na primeira quinzena de junho, dia 1º agora, vai ser só às 11 da manhã. E depois nós vamos começar a experimentar se também querem vir fazer à noite. E durante a semana, nós também vamos começar, na quarta-feira, a ter uma cerimônia de manhã. Então, vocês se preparem, porque vão ter novidades a partir de 15 de junho. Escrevam para nós, a programação que está no site ainda não está atualizada, então não se sigam por essa programação. Manda e-mail e pergunta, qual é a programação? Quando vai ter? E no dia 7 de junho, que é um sábado à tarde, nós vamos ter uma vivência zen com o monge Daiko e eu. Nós dois juntos vamos estar lá para receber você, porque pessoas que vieram nesse domingo agora, elas falaram, não tem um dia que seja um pouquinho mais longo, em vez de ser só uma meditação? Falei, vai ter sim. E combinei com o monge Daiko, vai ser dia 7, sábado à tarde. Começamos por volta da 1h30 e terminamos às 6 da tarde. Então vai ter períodos de meditação, vai ter liturgia e vai ter conversas, ensinamentos, tá bem? Então, lembra, inscrição pelo site, não, pelo e-mail, zendobrasil@gmail.com. Luci, Hum, no Zen para Distraídos, lá na página 193, no capítulo Quando os Budistas se casam, sim, começa assim: pessoas casam. sim. Budistas são pessoas. Ah, Budistas casam. muito bom. O budismo japonês, em todas as suas ordens, é o único em que monges e monjas podem se casar. É verdade. Muito bom. O Tiago aqui está com algum probleminha de escrita aqui. Tiaguinho. Dona Monja. Porque ele está fazendo uma TCC, uma tese de conclusão de curso. Sim. E ele está fazendo essa TCC de licenciatura em artes visuais. Olha, muito bem, Tiago. Aí ele diz que domina o conteúdo, não sei o quê, só que na hora que ele vai escrever, eu travo, não sei se é medo ou ansiedade. O que a senhora aconselha para esse travamento? Zazen, perceba, você está com medo de quem? Você conhece a si mesmo? Você sabe da sua condição e da sua capacidade? E você é capaz de manifestar isso em palavras? E já que você está fazendo um TCC sobre imagens, será que a sua apresentação não precisa de mais imagens e menos palavras? Quando eu fui trabalhar no Jornal da Tarde, a grande mudança do Jornal da Tarde para o Estadão, para a Folha, na época, isso fazem muitos anos, eram fotos grandes, mais ilustrações e menos texto. Porque a gente ficar lendo, né, se perde no texto. Então a gente fez nós não, foi Mino Carta que fez isso, depois o Felisberto continuou fazendo a mesma coisa, o doutor Rui Mesquita apostava nisso, e hoje todos os jornais são assim. Mais imagens, mais vídeos, hoje que tem vídeos, que você tem jornal online, tem vídeos, não é verdade? Então, se você é da parte de comunicação visual, Arte visual, né? arte visual, faça a sua apresentação com arte visual. Improvise, se divirta, escreva o que você gosta, faça do coração, mas antes faça um pouco de zazen, respire conscientemente e deixe que todas essas informações que você tem, tudo que você aprendeu, que o seu cérebro, essa coisa mágica, esse computador de última geração, possa processar tudo isso. E aí, sem aflição, sem medo, deixa rolar, porque você vai se surpreender com tudo que você tem em você.
O Gilson, Rocher, está perguntando se a senhora conhece o templo budista, não sei se Shenchen, que fica em Iguaçu, no Paraná. Diz que é um Olha, lugar bem lindo, mas também não sabemos qual é a corrente budista eu do acho que templo. talvez seja um templo chinês, se o nome é Shenzhen, deve ser um nome. Shentien. Então, Shenzhen Shentien. ali é uma palavra chinesa. Isso parece Ela não é chinês. japonesa. Agora, tem um templo também que fica um monge chamado Shoei, que é um monge que, quando leigo, eu o conheci, eu dei o nome dele Shoei, um nome budista. Depois ele se tornou monge com o nosso superior geral aqui para a América do Sul, foi para o Japão, ficou lá durante muitos e muitos anos. Ele é elite da elite dos monges, fez o curso de elite. Coincidentemente, eu também fiz, porque eu fiquei muito tempo lá, mas ele fez porque quis fazer, ele quis ficar e quis fazer. E ele agora está em Iguaçu também, mas não é esse chinês, é um outro templo que fica em Iguaçu também, que vale a pena vocês conhecerem. Como é Ele é, o eu não lembro o nome do templo dele mas o nome agora. do monge? Shoei. Shoei, Shoei. Shoei. E também está em Iguaçu, Iguaçu, no Paraná? no Paraguai. Hã, Não, ele fica no Paraguai. no Paraguai. Ele fica Não, já do aqui lado do Paraguai. não, aqui Este outro tá. é do lado de cá, do lado do Tá, Brasil, né? ok, ok. O dele é do lado do Então Paraguai. tem um chinês e E um um japonês, japonês. vizinhos, Lá como vizinhos. é China Ah, que e Japão. legal. A Tami diz aqui: "Boa noite, monja, boa noite. Dia 24, anteontem, eu estava na palestra aqui na associação. Ah, de Eu Okinawa. gostaria de dizer que a Helena e a Eloá, minhas filhinhas, ela deve lembrar, Ah, lindas. sentaram ao seu lado." Sim, as lindinhas. Ah, Uma das filhas dela quis tirar fotografia comigo, pediu: "Mamãe, deixa eu sentar do lado da monja e faz uma foto". Aí outra ah. filhinha era mais tímida, mas as 2 ficaram perto. Então tá aqui um grande beijo para a senhora e que Agradeço. amaram os seus ensinamentos e que querem muito conhecer o templo e aprofundar os ensinamentos, inclusive. Vocês 3 podem vir, seu marido, quem mais você quiser trazer, mas como eu falei, manda um e-mail para a gente para reservar seu lugar. E vem a família toda. Pode vir. Não é porque é criança que não pode não, criança faz arzen. Em julho, nós vamos organizar ainda, nós vamos ter um dia que a gente chama Brincando de Templo, que é mais para crianças e adolescentes. Querem brincar de templo, conhecer o que é um templo zen? Que Como é legal. que se entra no templo, como é que se fala, como é que faz? E para criança, claro que os períodos de meditação são mais curtos e tem mais brincadeiras do que cara séria. Mas foi lindo, sabe, nessa Associação das Províncias de Okinawa, que fica na Vila Carrão. Nossa, o professor Flávio Vicente de Souza é um sensei de karatê. Ele organizou que os seus alunos de karatê fizessem uma dança de Okinawa. Houve um período que era proibido lutar karatê, guerras, invasores e coisas do gênero. Assim Então, como foi proibida a capoeira no Brasil. sim, exatamente, a É mesma coisa, mesmo? isso. Então eles falaram que era uma dança. E aí a capoeira também teve, Então, se socorreu nesse né, subterfúgio. isso mesmo. Exatamente, é uma dança. E é uma beleza, é porque Hum. karatê e kobuto, que usam aquelas varas e usam espadas também, Aham. nossa, foi tão bonito, e os alunos deles são todos faixa preta, se apresentam. E foi muito bonito, foi muito, muito lindo. E essa foi a abertura do evento, e o professor Flávio, ele disse assim, ele vai chamar 3 professores que vêm de Okinawa. Okinawa é o berço do karatê e do kobuto. Então ele está chamando esses 3 grandes professores, um tem mais de 80 anos, é o Dan, o Dan mais elevado, Aham. nos outros 2 também, e eles vêm para o Brasil para dar ensinamentos, porque é muito difícil os alunos irem até Okinawa. Sim. Então ele vai trazer esses 3. Então a ideia da minha palestra, arrecadação de fundos para poder pagar a viagem desses 3 professores, e ele quer compartilhar isso fazendo uma doação para o templo de Campos do Jordão, Para o templo de para a Campos. continuação da obra em Campos do Jordão. É uma doçura. Flávio Sensei foi é um bombeiro aposentado, trabalhou na aeronáutica, depois fez as suas passagens pela cavalaria e terminou sua vida 30 anos de bombeiro e deu o seu capacete para mim.
Ele disse assim, a maioria dos bombeiros leva os capacetes para Nossa Senhora de Aparecida. E o capacete está lá no Está templo lá no novo, tempo, tá uma você coisa viu, não é viva, a coisa lindo? mais querida, tá Está bem. machucadinho porque coisas caíram em cima. E ele disse, o meu Ikigai, a minha palestra era sobre Ikigai. O que faz você viver? O que dá ganas para você viver? O que dá prazer para você viver? Como é que se faz sua vida grandiosa? Ele disse assim, o meu Ikigai é salvar pessoas. Como bombeiro, o meu Ikigai, salvar vidas. E eu falei, e continua sendo salvar vidas, porque através do karatê, quantas pessoas, e do Kobuto, da arte marcial, quantas pessoas ele resgatou que podiam estar fazendo coisas tolas, absurdas, mas que ele dá disciplina, força, coragem. É muito bonito. É muito forte, é muito bonito. É. Então, Hiroshi, a senhora falou da doação, eu vou aproveitar aqui para sim, dar a chave Pix. sim, por favor. É templozendobrasil@gmail.com. Essa é a chave Pix, mas você sabe que uma vez doado, o seu nome estará gravado na parede do templo, recebendo bênçãos eternas. E aí, então, comunique a sua contribuição pelo e-mail zendobrasil@gmail. Então, é templo zendobrasil, a chave Pix. O e-mail é zendobrasil@gmail.com. Bem-vindos. Hiroshi, Márcia Roberta Falcão. Sim. Hiroshi, neste processo de autoconhecimento, que vamos chegando aos poucos, como encaixar diagnósticos médicos como Marcinha. transtornos e nossas práticas com zazen? Marcinha querida, eu tive um grande psiquiatra, foi um grande amigo meu, chamava José Ângelo Gaiarsa. Ele também era muito amigo do Otávio Leal de Ampren, que também tem programas Otávio aqui. Leal, Gachô. E Gaiarsa dizia assim: nunca se deve diagnosticar, nem querer fechar pessoas em caixinhas. Porque na hora que você dá um diagnóstico, você põe uma pessoa. E hoje tem uma belezinha, né? Porque as pessoas adoram dizer isso. Ah, eu sou bipolar. Então eu não posso fazer nada, eu sou bipolar, entendeu? Ou Ah, então eu estou tem com isso? depressão. A senhora ouviu isso? Claro, eu estou com depressão, então eu não posso trabalhar hoje que eu estou com depressão. A senhora está mal relacionada. Estou com ansiedade, aí eu vou voltar para casa, monja, desculpa, eu não vou até aí porque eu estou com muita ansiedade, vou tomar meu remedinho. Falei, gente, na hora que fazem esse diagnóstico, as pessoas se escondem atrás do diagnóstico. Por isso que é perigoso. Então eu falei, Marcinha, você não sabe, deram 3 diagnósticos para ela. Ela é uma professora de tecnologia, de engenharia da tecnologia, da Universidade Federal do Ceará. Só É uma isso. mulher inteligentíssima, É bonita, só isso. tem 2 filhos maravilhosos, 2 homens. E ela se acha. E ela se acha bem, mas foi falar com alguém porque teve uma separação, teve uma tristeza, aí diagnosticaram ela com várias coisas. E ela escreveu isso para mim, eu falei assim, cuidado com o diagnóstico. Você pode ter alguma tendência nesta direção ou nessa outra, não significa que está fechada na caixinha e não se feche na caixinha. Conheça-te a ti mesmo, gente. É a mesma frase de sempre. Você, zazen é isso, conhecer a si mesma. E perceber. Às vezes a gente precisa de apoio, precisa de um médico, precisa de um remedinho, tudo bem. Mas Mas não se isso, feche dizendo, estou presa aqui dentro, não estou. mas isso tem bastante a ver, então, também com aquele seu livro, O Depressão, sofrimento é o opcional. sofrimento opcional, depressão, Isso. etc. Lá tinha, inclusive, uma brincadeira lindíssima, né, em termos de grafismo, que era aquela possibilidade de trocar o título do livro, né, É, de acordo com. Mas tinha ali, assim, depressão, tristeza, é. não sei o que. Agora outra coisa na moda é burnout. Ah, sim, Ai, estou com burnout, tenho que parar de trabalhar. sim, eu ouço muito disso. Não Isso, é? isso eu ouço Mas é mais. uma coisa, porque você não deu limites a você. E você não falou dos seus limites para as pessoas com quem você trabalha. E você quer exibir no mundo que você pode fazer tudo. Isso é burnout. Eu vou além daquilo que eu posso produzir, além do meu cansaço. Não, porque eu não posso dizer que eu estou cansado, senão vão me mandar embora. Senão não vão gostar de mim. Então eu quero ser amada, quero ser querida e vou fazer coisas que rompem a minha capacidade e o meu tempo de descanso, meu tempo de cuidar de mim. Então, quando a gente fala do Zen, e nele se inclui um tempo de você cuidar de você se querer bem. Marcinha anda de bicicleta por Fortaleza. Ela faz atividade física. Ela não só pedala, como ela faz canoagem.
com esse menino maravilhoso que tem lá na praia de Fortaleza. Nossa, gente, é uma atleta, é uma professora universitária, é mãe, ela tem inúmeras qualidades. Então, não aceite um diagnóstico feito superficialmente para quem não te conhece muito, filhinha. Você perceba, nossa, eu estou nesse momento passando por uma dificuldade, fui procurar apoio. Que bom! Diz que eu tenho essas tendências. Legal, eu vou olhar isso, eu vou fazer zazen com isso. Eu vou observar, será mesmo? E como é que eu saio desse lugar? Eu não fico presa aí. Eu percebo e dou uma remada forte e viro o barco. Não viro de ponta cabeça, mas dou rumo ao meu barco. Eu queria dar a todos vocês as bênçãos dos Budas e Bodhisattvas. Tenham uma semana excelente. Apreciem a sua vida, conheçam a si mesmas e apreciem cada instante da existência. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.